Olá, feliz sábado, eu sou o pastor Alberto e nós estamos aqui para mais uma transmissão aqui pelo YouTube de mais esse culto que nós preparamos aqui, porque muitas pessoas por alguma razão não estão podendo estar na igreja. Seja problemas de saúde, seja por questões preventivas do coronavírus, não importa. Para você que não pode estar acompanhando presencialmente o culto nos templos, o culto está chegando aqui através do YouTube em sua casa. Que de fato o Espírito Santo o abençoe muito. Faça aqui uma ressalva, continue se cuidando, continue fazendo sua parte na prevenção do coronavírus, as vacinas estão chegando, logo logo vai estar todo mundo bem, todo mundo protegido, né? Então, por favor, a nossa parte ainda é continuar em vigilância, continuar cada um se cuidando, tá? Para começar nosso culto de adoração aqui nessa transmissão, quero convidar você para cantar duas músicas aí que vão tocar na sequência. A primeira é o hino Não Me Esqueci de Ti, número 499 do Inário Adventista. E também a música Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, de número 500. Dois hinos épicos, dois hinos emblemáticos, né, da nossa fé, da fé cristã, que eu convido você para cantar conosco. Destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer. Assim não haveria de me esquecer de ti.
Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Informativo Mundial das Missões. A explosão do botijão de gás. Noélia trabalhava como obreira bíblica em Chase, Trinidad e Tobago, quando um acidente aconteceu. Certo dia ela estava cozinhando para receber uma interessada na Bíblia, quando o botijão de gás explodiu. A força da explosão jogou Noélia para o outro lado do cômodo e ela caiu semi-acordada. Mas no chão, ela sentiu uma mão invisível a tocar e a empurrar para fora do apartamento em chamas. Logo os vizinhos a socorreram até a chegada da ambulância. Noélia tinha sofrido queimaduras de 2º grau. A ambulância a levou para o hospital e lá o médico ficou surpreso por ela ter sobrevivido. A situação era delicada. Noélia ouviu a equipe médica conversando e agradeceu a Deus por tê-la salvado a vida, apesar das dores. A moça tinha dores horríveis. Suas pernas incharam, a impossibilitando de caminhar. Mesmo assim, ela era grata a Deus. A igreja a apoiou na recuperação como pôde. Eles oraram, visitaram e fizeram escala para passar o dia com Noélia. Após 1 mês e meio, ela conseguiu caminhar e em pouco tempo pôde voltar à rotina normal. O médico ficou surpreso com a recuperação e disse que ela teve sorte. Mas a moça ressaltou que foi uma bênção de Deus. Noélia sempre amou a Deus, mas agora confia mais nele. Ela sabe que deve depositar em Jesus toda a sua esperança. E 9 meses após o acidente, a mulher interessada na Bíblia com quem Noélia planejou se encontrar naquele dia, se entregou a Cristo. Hoje Noélia ajuda a gerenciar um centro de influência que alcança pessoas não cristãs em Trinidad e Tobago.
Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir outro centro de influência naquele país. Sejamos liberais. Bem-vindo, bem-vinda, que alegria ter você conosco. Chegamos à lição número 4, uma aliança eterna. Qual é o tema desta semana? Vamos esmiuçar um pouquinho a aliança de Deus com Abraão agora. Já falamos de Noé na semana passada e agora vamos trabalhar um pouquinho com Abraão. O primeiro tópico é uma aliança em 3 etapas. Como explicamos isso? A aliança de Deus com Abraão teve 3 etapas. A primeira etapa é quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus. Você está lembrado dessa história de Gênesis 12, 1 a 2, quando Deus diz: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então esse é o chamado. Segundo lugar, Deus aparece a Abraão tempos depois e ele pede uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, não é? E Deus diz que Abraão devia cortar esses animais, cortá-los ao meio e colocar cada metade, não é, de frente para a outra, uma de frente para a outra, e as aves ele não deveria cortar, não é? O que isso indicava, esse corte, essa morte dos animais e o corte? Indicava que a pessoa que estava entrando em aliança, né, as partes dessa aliança deveriam andar entre essas partes. Ficava uma espécie de caminho no meio entre as partes dos animais cortados de um lado e de outro, e a pessoa deveria andar entre essas partes divididas, jurando obediência ao contrato, obediência à aliança, né? E quem falhasse em obedecer, ficava claro que com ele poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais, ou seja, iriam morrer, né? Isso está em Gênesis 15, versos 7 a 18, se você quiser checar. Mas a ideia de que aconteceria a mesma coisa com aqueles que falhassem, digamos, na aliança, que seria a morte, nesse caso, aconteceria a mesma coisa que acontecera com os animais que Abraão cortou, ela vem, por exemplo, confirmada em Jeremias 34, verso 18, que fala de um episódio de que quem descumprisse a aliança, nesse caso, teria que morrer, né? Bom, esse é o segundo tópico de Abraão. O primeiro foi o chamado, o segundo foi essa confirmação da aliança com a questão dos animais divididos ao meio, né? Deve ter sido uma cerimônia, digamos, muito solene, mas ao mesmo tempo chocante, porque imagine você, ele teria que pegar os animais e cortar ao meio, né? E uma terceira vez, ou uma terceira parte dessa aliança com Abraão, é Deus aparecendo e confirmando sua promessa, mudando o nome de Abrão, que quer dizer pai excelso, para Abraão, pai de uma multidão, que era o grande objetivo de Deus com a aliança. Criar, através de Abraão, um povo que fosse seu missionário aqui nesse mundo, que era o povo de Israel. Deus faria de Abraão uma grande nação, não para ostentação, mas para a missão que Deus tinha com eles, não é? Então, o primeiro tópico, digamos, da lição dessa semana, nós já abrangemos, que é uma aliança em 3 etapas. No chamado, na divisão dos animais e depois na troca do nome, né? Agora, um segundo tópico da lição dessa semana, quais são os personagens dessa aliança de Deus com Abraão? Bom, em primeiro lugar foi Deus, né? É chamado Deus por vários nomes na Bíblia, né? Mas na aliança com Abraão aparecem 2 nomes de Deus. O primeiro é o Iavé, ou o tetragrama, né? São aquelas 4 letras, né? Que aqui chega como Y, H, W e H, né? Ou Iavé, que aí foram combinadas as vogais ali, né? Que quer dizer o eterno, aquele que existe por si mesmo, né? Quando Deus chama Abraão, quem aparece é o Deus poderoso, o Iavé, o Deus eterno, ou eterno, como alguns colocam, né? Bem, mas à medida que o tempo passa, aparece também no contexto de Abraão o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis, agora não 12, Gênesis 12 e Gênesis 15, aparece o Iavé.
No Gênesis 17 já aparece o Deus Todo-Poderoso, o famoso El Shaddai. Aí a gente percebe que para cada situação, Deus se apresentava com um nome de acordo com a necessidade e o contexto da pessoa. Então essa história de dizer que Deus só tem um nome, na Bíblia Deus tem vários nomes, porque os nomes representam o seu caráter e a sua ação. Então eu criar uma religião, digamos assim, baseada só no El Shaddai, seria um problema. Porque tem o Elohim, que é o Deus Criador, né? Tem o Yahvé, que é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, né? Então, Abraão, que agora era Abrão, depois virou Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, saiu de lá. Mais tarde, já casado, ele não tinha filhos, nem condições para ser pai, mas a promessa existia, de que Deus faria dele uma grande nação. Então, esses são os elementos desta, digamos, desta aliança, os personagens, Deus e Abraão, né? Nós já sabemos isso. Agora, quais eram, em terceiro lugar, terceiro tópico, as obrigações dessa aliança? Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação. Então, essa era a obrigação de Deus. Deus tinha que dar filhos para Abraão, já numa certa idade, né? E Abraão devia fazer o quê? Devia obedecer. Primeiro, devia sair da sua parentela, indo para um lugar que Deus lhe mostraria, numa prova de fé, né? A semelhança do que fez com Noé, no arco-íris, Deus também deu um sinal para Abraão. Qual foi esse sinal? A circuncisão, Gênesis 17, verso 11, né? Abraão também deveria, essa era a parte dele, obedecer aos mandamentos de Deus. Quando a gente lê Gênesis, a gente percebe que Deus diz, eu o escolhi, né? Gênesis 17, eu o escolhi para que ordene seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. O que é isso? É obediência. O que é isso? É guarda dos mandamentos. Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Ou seja, Deus exige também a obediência. E aqui nesse pormenor dessa relação de Abraão, dos deveres da aliança com Deus, a lei e a graça novamente se encontram. Primeiro Deus diz, eu o escolhi, é a graça, Deus nos escolhe por causa do seu amor, não porque nós somos melhores nem maiores que os outros. E depois Deus diz, faça o que é justo. O que é isto? É a guarda da lei, é a guarda dos mandamentos. É o cumprimento da vontade expressa de Deus na sua palavra, não é? Então, podemos terminar o nosso tópico de hoje. Duas perguntas. O primeiro, o que motivou, o que tomou o lugar da circuncisão, que foi o sinal? Lembram que com Noé o sinal da aliança era o arco-íris. Não havia contrapartida. Já com Abraão, o sinal foi a circuncisão nos homens. E isto exigia uma contrapartida, porque o homem precisava praticar isto, né? Então, o que tomou o lugar dessa circuncisão? Por que nós hoje ainda estamos em aliança com Deus, mas não precisamos mais praticar isto, né? Se você ler Colossenses 2, versos 11 e 12, fica claro que hoje o sinal de entrada no povo de Deus, no povo de Abraão da fé, não é mais um sinal físico, que é a circuncisão. A circuncisão agora é uma nova vida, para uma nova vida. E isto foi substituído, essa circuncisão, pelo batismo. Então a porta de entrada na igreja e na aliança é quando eu sou batizado, não é? Conforme o relato bíblico, né? Então esse é o primeiro tópico que eu queria que você conversasse um pouquinho com seus alunos sobre essa questão, né? O segundo tópico, que podemos conversar dentro da conclusão do tema dessa semana, é qual é a relação entre a fé e as obras, né? Esse sempre é uma discussão, a gente fala e sempre tem gente com dúvida, sempre tem gente perguntando, né? E nós às vezes ficamos também com alguma dúvida nessa questão, né? Qual a relação entre a fé e as obras? Pode haver uma sem a outra? E aí eu leria com os alunos dois textos bíblicos que falam de Abraão, né? Romanos 4, verso 3, a questão de Abraão, de que ele creu, então você tem a fé, e Tiago 2, e comparando com Tiago 2, 20 a 23, que fala das obras,
onde Tiago diz que Abraão não apenas creu, mas ele praticou boas obras. Qual a relação dos dois? Bom, numa explicação muito simples e muito direta, que pode ser aprofundada, a gente pode dizer o seguinte, que a fé e as obras estão interligadas como o fogo e o calor. É impossível você produzir fogo sem trazer calor. Uma coisa não existe sem a outra. Então, a fé e as obras sempre vêm interligadas, sempre vêm juntas, cumprindo assim a vontade de Deus na nossa vida. Bom, esse é um tema vasto e interessante, nós continuaremos na próxima lição. Que Deus lhe abençoe, um bom estudo para você e continue divulgando o nosso canal. Um abraço e até lá. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. As contas do Sr. Miller. Professora, tá muito difícil. Esta conta deve estar errada. Não, está certinha. Outros já conseguiram chegar ao resultado. Ah, mas eu não consigo. Mãe, cheguei! Como foi na escola hoje? Legal! Só na aula de matemática que eu me atrapalhei um pouco. Tinha um exercício que eu não estava conseguindo resolver. Ah, é? Que tipo de exercício? Era um cálculo muito difícil. As contas não batiam no final. Mas você conseguiu resolver? Ah, depois que a professora me ajudou, ficou fácil. Acho que eu não vou ter problemas para fazer a tarefa de casa. Qualquer coisa você me ajuda, né, mãe? Ajudo, mas quem é bom mesmo nisso é seu pai, sabia? Verdade? Ele nunca me falou. Quando ele chegar, ele pode conferir as respostas para você. Muito bom, hein, filho? Você acertou tudo! Ufa! Agora eu só quero ver matemática amanhã. Nick, olha só a história que eu ajudei a mamãe a escolher. Ela disse que é igual a sua tarefa. É, tem a ver com contas. Vocês já ouviram falar em Guilherme Miller? Milho. Ah, acho que eu já ouvi. Eu também. Milho. Gabi. É Miller. Miller? Isso. As contas de Miller. Desde criança, Guilherme sempre gostou de ler. Naquele tempo, não havia luz elétrica. Para ler à noite, ele queimava pedacinhos de madeira na lareira para ter iluminação suficiente para a leitura. Quando ficou moço,
Guilherme se casou com uma jovem chamada Lucy. Miller era um homem em que as pessoas confiavam. Ele foi capitão do exército dos Estados Unidos na época da guerra, em 1812. Depois que voltou para casa, Miller ajudava na leitura dos sermões na igreja. Foram essas leituras que o levaram a estudar mais a Bíblia. Miller começou a gostar cada vez mais de ler a Bíblia. Certa vez, enquanto lia esse precioso livro, ele descobriu algo maravilhoso. Começou a fazer cálculos e entendeu que estava muito perto de Jesus voltar. No começo, ele ficou com vergonha de contar isso para os outros, mas Deus mostrou que Miller devia pregar e dar essa boa notícia ao maior número de pessoas. Assim, ele se tornou um pregador muito conhecido. As pessoas vinham de muitos lugares para ouvi-lo e lotavam auditórios. Guilherme já não tinha mais medo de falar. Entre as pessoas que ouviram a mensagem de Miller estava a família de Ellen Harmon. Eles acreditaram sinceramente que Jesus voltaria na data calculada por Miller. Infelizmente, houve um erro, mas não foi com as contas de Miller. Elas estavam certinhas. O que estava errado era o acontecimento. Não havia chegado ainda o tempo de Jesus voltar. Porém, algo especial aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Apesar de Jesus não ter vindo na data em que Miller pensava, Deus o usou para chamar a atenção das pessoas. Afinal, algo importante estava acontecendo no céu. Queridos Nick e Gabi, no grande plano para salvar o ser humano, não precisamos nos preocupar com contas. Tudo vai acontecer no tempo certo. Nossa parte é estar preparados a todo momento. A próxima etapa é a volta de Jesus à Terra. E eu imagino que ele esteja contando os dias para se encontrar conosco. Eu também vou contar os dias. Quero ver logo meu amigo Jesus. Todos nós queremos, Gabi. Que tal orarmos agora? Provai e vede. História de hoje. Eu encontrei. João, me explica uma coisa. Sobre o quê? Eu estava olhando a Bíblia da Igreja Católica e o Catecismo da Igreja Católica e não entendi uma coisa. Por que que na Bíblia Católica o primeiro mandamento diz não terás outros deuses diante de mim? E no Catecismo diz amar a Deus sobre todas as coisas. O terceiro mandamento diz não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas no Catecismo tem guardar domingos e festas. E ainda tem outras diferenças. Por que isso? Que história é essa agora? Quer saber? Eu vou conversar com o seu pastor adventista porque ele deve estar fazendo lavagem cerebral em você, só pode. E outra coisa, eu não quero mais conversar sobre esse assunto aqui em casa, não. Ô João. Oi. Você pode fazer um favor pra mim? Fala. Vai começar um programa que eu queria assistir. Você pode gravar pra mim? Porque se eu for parar pra assistir agora, o café vai sair tarde. É o programa Está Escrito?
Sim, vai começar agora. Grava pra mim e depois eu assisto. Está escrito com Alejandro Bullion. Minha esposa me pediu e eu comecei a prestar mais atenção naquele programa e me identifiquei muito com a mensagem do pastor. Hoje, a espera silenciosa. Pela primeira vez, minha mente estava completamente aberta e pronta para ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente. Capítulo 1, versos 11 a 14. O pecado nos A afasta. partir daquele dia, todos os domingos pela manhã eu assistia ao programa Está Escrito e acompanhava em minha Bíblia todos os textos mencionados pelo pastor. Ele espera, ele acredita. Eu também acompanhei o estudo das profecias através do livro do pastor Bullion e percebi o quanto eu precisava aprender mais sobre as Escrituras. Aqueles foram momentos transformadores que me ajudaram a esclarecer muitas dúvidas a respeito da Bíblia. Em poucos dias, eu li todo o livro, me convenci da verdade, me entreguei a Cristo e disse ao pastor que queria ser batizado. Os anos foram passando. Eu procurava sempre apoiar o trabalho evangelístico da igreja. Era líder de pequeno grupo, ancião, tesoureiro. Participei ativamente da construção da nossa igreja. Hoje, com os meus cabelos já embranquecidos, ainda tenho forças para cumprir a missão que Deus me confiou, ao lado da minha querida esposa e dos meus amados filhos. Sempre servi ao meu Deus como um cristão sincero. Fui padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira durante 20 anos. Recentemente escrevi também este livro, para contar os passos da minha transformação. E para mostrar também que Deus não deixa sem resposta um coração que está realmente procurando a verdade. O irmão João Cipriano é um exemplo de um ancião dedicado que ama a sua igreja. Que história bonita dele, não? Agora, gostaria de convidar todos a participarem deste momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
E finalmente chegou o momento mais importante desse nosso culto, um culto transmitido aqui pelo YouTube, para todas as pessoas do nosso distrito aqui, né, de Tucano, Caldas do Jorro, toda essa região, mas também para qualquer um que entrar aqui através desse canal para acompanhar o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo muito especial. E o tema do estudo de hoje, na verdade, é uma pergunta. E o tema, que é uma pergunta, é esse. Você, de fato, se considera um cristão? Esse é o tema. E a gente vai ver através da Bíblia o que realmente Deus espera de nós ao realmente sonhar que nós sejamos cristãos. Porque o sonho de Deus é esse, que seus filhos se tornem cristãos. Mas segundo a palavra de Deus, qual é a essência básica de ser cristão? É o que nós vamos estudar hoje. Mas antes de estudar a palavra de Deus, quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Nós iremos pedir ao Espírito Santo para que ele use a palavra dele para nos orientar. Então, como você estiver aí na sua casa, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque temos o livro sagrado em nossas mãos. Esse livro é o livro da vida. Tudo que está escrito aqui é um presente que o Senhor nos deu para nos ajudar a de fato viver uma vida cristã como o Senhor sempre quis que a gente vivesse. Por favor, ao Senhor falar através do livro sagrado, que cada um que ouvir essa mensagem tome a decisão de viver o que o Senhor vai ensinar. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso bíblico que nós iremos estudar, que é o texto bíblico base dessa mensagem, é uma passagem muito bonita. Está em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2. Encontrou aí? 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então perceba aqui uma coisa muito simples. Paulo, na verdade, usa uma linguagem simples, onde ele diz aqui, de forma simbólica ou metafórica, que somos uma carta. Todos nós sabemos qual é o objetivo de uma carta, né? Trazer uma notícia, uma mensagem. Hoje nós usamos cartas eletrônicas, os e-mails, as mensagens que vão por aplicativos de celular, né? São vários, alguns mais populares, mas seja eletrônico ou seja pelo papel, o objetivo da carta é o mesmo: trazer uma notícia, trazer uma mensagem. Então, de uma forma muito simples, fácil de ser compreendida e muito bonita, Paulo está dizendo que nós somos uma carta viva. Está implícita aqui a grande verdade de que precisamos trazer uma mensagem, ou de alguma forma a gente sempre leva alguma mensagem. Agora a questão é, que tipo de mensagem a nossa vida está levando? Que tipo de história as pessoas estão lendo ao olhar para nós como cartas que somos? Que tipo de mensagem a nossa vida está passando? E é justamente dentro dessa linha de raciocínio de Paulo que eu quero tirar aqui a base para a resposta da pergunta que é o tema, né, do estudo de hoje. Você se considera um cristão? O que é ser cristão? O verdadeiro cristianismo, ele precisa passar uma mensagem. E a mensagem não pode ser o meu eu. Paulo disse isso: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nossa mensagem tem que ser essa: o Senhor Jesus Cristo, a cruz, a volta do Senhor. Então, ficando implícito aqui, né, o que a gente está estudando, quando Paulo fala que somos uma carta, ele está dizendo que, quando as pessoas olharem para nós, uma história muito importante precisa ser contada nessa carta. Uma mensagem especial precisa ser levada para que as pessoas, ao lerem essa carta, ao olharem para nós, se sintam convencidas, não por nós, mas pelo que Deus produz na gente, né? Ele até fala aqui no versículo 2, que essa carta foi escrita no coração.
E aqui fala que ela é conhecida e lida por todos os homens. Porque uma coisa é fato. Todo mundo nos observa. Ou nós somos observados. Você passa a vida inteira fazendo tudo certo. Tudo muito bonito. Ninguém fala nada. Ouse fazer uma vírgula errada. Ainda mais se morar em cidade pequena, né? É assim. A vida é assim. Sempre seremos observados. Não tem como. Então, quando Paulo fala isso, ele está jogando sobre nós uma responsabilidade que pertence de fato a nós. Na verdade, vou até corrigir minha fala. Ele não está jogando responsabilidade. Ele está abrindo nossos olhos para essa responsabilidade. Somos observados. As pessoas olham para nós. E quando olharem para nós, aí vem de novo a pergunta: que tipo de mensagem elas estão vendo? Principalmente você que vai à igreja, você que se considera cristão, que tem alimentado a esperança de ver Jesus voltar, realmente, de fato, você está honrando isso? É uma pergunta importante que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia. Ter coragem de fazer esse autoexame, olhar para dentro de si e ver assim: eu preciso mudar. Em momento algum a gente pode achar que está tudo bem. Isso é perigoso. Porque a partir do momento que eu começo a ter essa autoconfiança em achar que na vida espiritual está tudo resolvido, eu estou correndo um sério e grave risco de me desligar de Deus, de confiar menos em Deus, porque eu estou achando que está tudo bem. Agora, quando a gente tem essa grande verdade em mente, né? Claro, tomando como base esse texto que a gente leu, de que nós, como carta, precisamos levar uma mensagem, e está implícito que essa mensagem precisa ser Cristo na nossa vida, a gente sente o peso dessa responsabilidade. A nossa vida precisa pregar Jesus. Os homens nos observam. Quando eu digo homens, claro, de uma forma genérica, as pessoas nos observam. E isso, quando a gente faz um exame sincero diante de Deus, dá um medo, né? Preocupa. E é bom que a gente se sinta assim. O verso 3 falou que essa carta é um ministério. Alguém levou Jesus para você em algum momento da sua vida. Como hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Levar a mensagem de Cristo, pregar um Jesus que vai voltar, é nosso ministério. Essa é a história que nossa vida tem que contar. Mas pastor, eu não sei pregar. Aonde foi que está escrito na Bíblia que pregar, como eu estou fazendo aqui agora, é a única forma de você levar Jesus Cristo ao mundo? De você falar para as pessoas que Ele está voltando? Essa não é a única forma. Existem muitas outras. Mas principalmente, a melhor e mais infalível de todas, quando a pregação falhar, quando a música não puder ser cantada, quando as igrejas estiverem fechadas, e a gente tem vivido isso muito, né? De um ano para cá, a nossa vida transformada fala. A nossa vida em Cristo fala. E no final das contas, é isso que mais importa. Igreja aberta ou igreja fechada? A nossa vida precisa falar. Quantas pessoas frequentam a igreja, falam bonito, possuem cargos importantes nas denominações, mas têm uma vida vazia, dão um péssimo testemunho, mas estão na igreja. O fazer é importante. O realizar tem seu lugar e precisa ser feito. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Ok, tá certo. Mas é igual eu falei no início e repito, hoje a minha preocupação com esse estudo bíblico, com essa análise aqui, de uma análise bem simples, dá para perceber, desse verso, o meu objetivo é que a gente vá à base de tudo. Ter a vida transformada. As pessoas, quando olharem para nós, não podem ver o Alberto apenas. Tem que ver um Cristo agindo na minha vida. As pessoas da sua rua te olham como? Faça essa pergunta. Faça essa autoanálise agora. Eu vou deixar a pergunta no ar para você pensar. Como você é conhecido no seu bairro? Como você é conhecido na sua vizinhança? Pela sua família? A história que a carta que a sua vida tem contado é a história da cruz?
Ou a história dos seus fracassos, dos seus maus hábitos, do mau gênio, enfim, de qualquer outra coisa ruim que faz parte da nossa natureza humana, né? Ser cristão não é ser 100% perfeito, não nessa terra, porque isso ainda não é possível. Perfeição, aliás, só vai ser possível quando Jesus Cristo voltar. Mas é possível nós termos uma vida nos padrões que Deus sonha que a gente tenha. O cristão vai errar, vai cometer erros, vai pecar sim, mas ele não fica prostrado, ele se ergue. E as pessoas vão reconhecer isso, porque é bonito quando alguém erra e pede desculpa, né? Não, eu assumo, a culpa é minha responsabilidade. Isso são sinais de um Jesus Cristo presente na vida de uma pessoa, porque só alguém muito humilde, com Deus no coração, é capaz de fazer isso. Então, tendo isso em mente, as pessoas, repito, quando olharem para nós, precisam ver esse tipo de notícia. Uma vida transformada. Uma vida cheia de Cristo. Eu vou ler o verso 3 de novo, porque tem uma parte muito bonita aqui. Estando já manifestos como carta de Cristo, isso aí a gente já entendeu, né? Produzida pelo nosso ministério, já expliquei. Alguém levou Jesus para nós, fomos frutos do ministério de alguém. Hoje é a nossa vez de conduzir essa tocha, né? De conduzir esse ministério para outras pessoas. Aí ele fala que esse ministério foi escrito não com tinta, não com uma caneta ou uma impressora, que seja, lápis, o que você quiser, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui Paulo fala que nós precisamos ser uma carta. Ele explica que, como carta, nós somos frutos do ministério de alguém. Deus usou alguém para levar Jesus para nós e nós aceitamos. E agora é a nossa vez de levar. Mas agora ele fala que o grande agente de mudança, que o grande responsável de escrever essa história é o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando a gente escreve algo, a nossa letra é feia, garranchada. A folha que a gente usa para escrever a nossa história é uma folha suja, rasgada. Em outras palavras, a gente não tem competência para escrever uma história eterna. Não é do ser humano. Nós somos pecadores. Esse é outro ponto que eu quero falar rapidamente aqui. Quando a gente tem noção do que realmente nós somos, de quem realmente nós somos, independente da profissão, independente dos cargos que você tenha, ou da placa de igreja que a pessoa frequente, todos nós somos, em essência, por natureza, pecadores. A gente não presta. O ser humano é capaz de fazer coisas horríveis. Quem aqui já não fez algo que se envergonha até hoje? Todos nós. Isso somos nós. E ao Paulo falar que é o Espírito Santo que deve escrever essa história, não é com tinta, mas com seu poder, ele está dizendo que a força de mudança não vem de nós, vem dele, o Espírito Santo. Paulo fez toda essa analogia de sermos uma carta para exaltar a pessoa do Espírito Santo, que foi prometido por Jesus Cristo, quando ele falou: eu vos enviarei outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. Ele está aqui do meu lado agora, ele está do seu lado agora. Isso é verdade, isso é real. Não são palavras de alguém que está querendo falar bonito aqui para te impressionar. Eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação é falar a verdade. E a grande verdade é essa. Temos ao nosso lado a presença da terceira pessoa da Trindade, o Todo-Poderoso Espírito Santo. Amém. Ele é quem escreve a nossa vida. Ele é um escritor por excelência. A Bíblia fala que foram os profetas e apóstolos que escreveram a Bíblia, mas escreveram por inspiração do Espírito Santo. Esse livro aqui tem como autor supremo o Espírito Santo. Então ele é especialista em escrever histórias. Se ele foi capaz de escrever algo tão lindo como a Bíblia Sagrada, através dos apóstolos e profetas, ele é capaz sim de escrever a sua vida. Escrever uma nova história. Se a história da sua vida até agora é triste, se as páginas dessa carta são sujas, ele pode arrancar tudo e botar outra nova. Ele pode limpar, apagar tudo que está errado. Aí com sua letra linda, maravilhosamente legível, escrever uma vida nova no coração. Eu acho linda essa analogia de Paulo. Ela é muito, bem bonita. Uma criança entende, né? É muito simples, mas é profunda. É poderosa, ela impressiona.
Eu já preguei várias vezes ao longo da minha vida sobre esse verso, mas cada vez que eu leio, que eu estudo, que eu falo sobre ele, de fato me impressiona. O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Ele é Deus. Está do nosso lado para nos ajudar a ter uma vida nova. Se eu voltar para o tema, para a pergunta que é o tema da nossa mensagem, a resposta está aqui. Você se considera um cristão? Se a resposta for não, olha a solução aí do seu lado. É o Espírito Santo, o especialista em escrever histórias. Pastor, eu vivo uma vida terrível, eu não consigo me libertar de nada dessas coisas que me prendem, é muito difícil, eu não consigo. Esse mesmo capítulo 3 de 2 Coríntios, agora no versículo 17, para você ver o tipo de poder e de capacidade que o maravilhoso e divino Espírito, nosso Senhor, tem. 2 Coríntios 3,17, a Bíblia diz o seguinte, através do apóstolo Paulo, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está difícil? É praticamente impossível? Deixa o Espírito Santo tomar a frente da sua vida, porque você será livre. O Espírito é capaz de fazer isso. E, na verdade, Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele foi dado por Jesus Cristo ao mundo justamente para nos ajudar. Desde o dia do Pentecostes, há 2000 anos atrás, Ele tem permanecido neste planeta, acompanhando todos os cristãos, desde Jesus até hoje, ajudando os filhos de Deus com suas batalhas, garantindo que todos os que confiam em Cristo sejam selados, porque, como diz Efésios, Ele é o selo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e capítulo 4, verso 30 de Efésios. O Espírito Santo é o selo da promessa. Então, Ele está aqui para garantir que vamos vencer, que a gente vai chegar lá. Mesmo nas vezes na vida, quando a gente perde, quando as coisas dão errado, quando a morte bate a porta, quando os problemas impossíveis caem sobre os nossos ombros, Ele vai permanecer do nosso lado e vai garantir que a salvação seja nossa. Ele vai garantir que a paz esteja no nosso coração. Onde há o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, aí há liberdade. Que a presença do Espírito Santo na sua vida seja uma prioridade. Que você, a partir de agora, se você nunca fez isso, eu estou te convidando, faça. Passe a pedir a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, para que Ele batize você com o Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai realizar essa grande obra. Eu falei do batismo. Tem um texto bíblico que fala sobre o batismo, que eu quero usar ele como base, e essa vai ser a passagem para nós encerrarmos a nossa mensagem. Está em Romanos, capítulo 6, no versículo 3 e no versículo 4. Eu vou pegar a figura do batismo, o mesmo batismo que Jesus passou com João Batista no Jordão, em harmonia com o texto que a gente leu, né, de Paulo agora em 2 Coríntios, que somos uma carta, e você vai entender qual é o objetivo de Deus. Você vê que coisa maravilhosa. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é um grande símbolo do Espírito Santo tomando conta na vida das pessoas. As pessoas são obviamente batizadas na água, e a água é um símbolo do Espírito na Bíblia Sagrada. Tanto é que quando Cristo foi ressuscitado, Ele foi ungido de forma visível pelas pessoas que estavam ali, com o Espírito Santo descendo sobre Ele como pomba. Olha mais uma vez a figura do Espírito aparecendo, do Senhor, o Espírito Santo. E aqui a Bíblia diz que quando há esse lavar, esse batismo, ou seja, a presença do Espírito Santo, há novidade de vida. O que isso quer dizer? Vida nova. É possível ter vida nova, sim.
A gente olha na Bíblia os grandes personagens. Por exemplo, o rei Manassés, um dos piores reis da história. O homem era horrível. Fez coisas monstruosas. Matou o próprio filho em sacrifício a um deus pagão, Moloque. Reinou 55 anos sobre Jerusalém. Dessa forma. Matando os filhos de Deus, difundindo de forma terrível o paganismo, realizando coisas abomináveis, sendo um rei israelita. E no final da vida dele, ele preso por uma nação inimiga, ele pediu socorro a Deus e Deus o salvou. Nos últimos momentos, tendo ele vivido a maior parte de sua vida da pior forma possível, da forma mais monstruosa, uma pessoa que mata o próprio filho, abominável. E nos últimos momentos pediu a graça de Deus e Deus o abraçou. Deu para ele uma nova oportunidade. Então, eu duvido muito que você tenha praticado coisas horríveis como Manassés. Não que a gente também vai ficar comparando, a questão não é essa. A questão é que é possível sim o Espírito Santo lhe transformar. É só você pedir. É só você estar disposta a viver tudo o que está escrito neste livro aqui. Ter vontade de estudar a Bíblia todos os dias e principalmente de viver o que a Bíblia te ensina. Se você tiver vontade de estudar a palavra de Deus, nós temos esse estudo aqui, por exemplo, que é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Convido você a procurar, quando for possível, uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você. Na cidade de Tucano, aqui onde eu moro, na Bahia, nós temos igrejas adventistas, temos também em Caldas do Jorro. Procure a igreja, onde você estiver, em qualquer lugar do país ou até do mundo assistindo essa mensagem, procure uma igreja adventista do sétimo dia, peça esse estudo bíblico, Ouvindo a Voz de Deus. É um estudo bem completo, muito bom, e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Claro, a ênfase não é o estudo, ele é só um material de apoio, porque a ênfase maior é o estudo da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que estudar a Bíblia. Esse estudo bíblico é mais uma ferramenta. Mas essa vontade, esse primeiro passo, precisa ser dado. Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 39, que nós examinamos a Bíblia porque queremos encontrar duas coisas nela: a vida eterna e Ele mesmo. Só é possível sermos transformados pelo Espírito Santo, permitindo que a palavra de Deus, que foi produzida pelo Espírito Santo através dos escritores, apóstolos e profetas, através de uma vida de amizade com o Senhor, e permitindo que o Espírito Santo seja o nosso grande amigo, nosso grande companheiro. Onde você for, que o Espírito Santo vá com você. Convide, ele vai ficar feliz com o seu convite. Mas, por favor, não passe um dia da sua vida. Não passe um dia da sua vida sem a presença do Espírito. Sem conversar com Deus. Sem ser, para Ele, um grande amigo, como Ele é seu grande amigo. Vale a pena. E eu tenho certeza absoluta que as suas batalhas serão vencidas. E mesmo aquelas batalhas que você não encontre solução, você vai encontrar Jesus Cristo do mesmo jeito. E a paz, e a graça, e a presença do Espírito vão ser uma certeza na sua vida. Acredite. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo escreva uma nova carta com uma linda mensagem com suas próprias mãos na sua vida? Se realmente está disposto a ter a vida transformada, como a gente leu aqui agora em Romanos 6, ter uma novidade de vida, você deseja isso? Então eu convido você, num bom sentido, eu desafio você a fazer a sua parte. Porque acredite, vale muito a pena. Quero convidar você agora para orar. Eu vou orar por você agora, para que o Espírito Santo te abrace, para que Ele toque seu coração, abra sua mente e que você sinta fome e sede da palavra do Senhor. Fome e sede de ter a vida escrita por esse grande escritor que é o Espírito Santo. Ele vai fazer isso se você deixar. Acredite. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo maravilhoso privilégio de termos o Espírito Santo ao nosso lado. É um presente extraordinário saber que não estamos sozinhos. Por isso, que cada um que está orando comigo agora, do outro lado, seja do computador, ou do celular, ou da TV, que permita que o Espírito Santo faça parte de sua vida, de sua rotina, de sua família, do seu lar, do seu coração. A Bíblia até fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Veja como é importante reconhecermos a terceira pessoa da Trindade que o Senhor nos deu em nome de Cristo. Espírito Santo, termine essa oração reconhecendo que de fato o Senhor é maravilhoso demais. O Senhor é o nosso Senhor, Deus ao lado do Pai e do Filho, digno de ser louvado, digno de ser adorado. E é por isso que eu digo para o Senhor, do fundo do meu coração, eu te amo demais, Espírito Santo, demais da conta. E eu sei que quem está orando comigo pensa e sente o mesmo. Por isso eu te peço, intercedendo por aqueles que estão orando agora, tome conta da vida deles. Tome conta da vida de cada um, de nossa vida, em especial daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão doentes, internados, daqueles que estão vivendo crises, crise financeira, crise na família, crise social. Não importa qual o problema, o Senhor é muito maior do que tudo isso. E eu te peço em nome de Jesus, abraça aqueles que estão suplicando a tua presença. No nome do Salvador Jesus Cristo, o Salvador Emanuel, é que nós oramos. Amém. Um grande abraço, um feliz sábado e que o Todo-Poderoso te abençoe muito. Até o próximo culto, no sábado que vem.